Capítulo 65 A manutenção e o gerenciamento do sistema mal são mantidos em execução. Indou Kouya, Mashida Arishimada e Izumi continuaram seu trabalho, forçando-se a ignorar os sons de advertência que tocavam ao seu redor. Essas coisas são tão altas que eu tenho medo de que Alda possa ouvi-las, disse Ara. Não importa o quão alto eles são, ele não vai prestar-lhes atenção. Expliquei-lhe que são apenas ruídos de erros que são feitos sempre que uma pessoa é transformada em um morto-vivo, demônio ou uma das raças vidas, disse Kouya. O círculo de rodcortes do sistema de transmigração continuou a funcionar mesmo sem rodcorte operando diretamente. No entanto, sempre que os problemas ocorriam, eles precisavam de atenção, dependendo de sua gravidade, e foram rodcortes 3 espíritos familiares que estavam atualmente lidando com eles. N0V3LTR0V serviu como anfitrião original para o lançamento deste capítulo em N0V3LB1N. Rodcorte, aquele que normalmente estaria supervisionando a operação dos sistemas, estava atualmente deitado no chão no meio de seu reino divino, incapaz de fazer qualquer coisa, como ele tinha sido empalado por um número incontável de estacas. Estas não eram apostas comuns, eram estacas Aldas da lei. O poder total de Rodcortes como um deus era maior do que Aldas, mas por ter se tornado reconhecido como um deus do mundo de Lambda, Aldas autoridade divina como deus da lei teve pleno efeito sobre ele. Assim, Rodcorte tinha sido incapaz de escapar desse destino. Não importava o quanto seu poder como um deus superasse Aldas, Rodcorte não tinha experiência ou divindade relacionada ao combate. Para fazer uma analogia, não havia garantia de que a pessoa mais rica do mundo, com uma grande quantidade de riqueza e influência, seria capaz de derrotar um adversário em um Deathmatch em um ringue. E Rodcorte baixou a guarda, pensando que Alda não faria nenhuma tentativa de empalar Rodcorte com as estacas da lei, enquanto ele permanecesse inconsciente de que Rodcorte havia se tornado um deus do mundo de Lambda. Rodcorte havia esquecido o simples fato de que os deuses eram seres que podiam ficar com raiva e perder o controle quando enfurecidos. Em qualquer caso, Rodcorte foi incapaz de se mover ou falar em seu estado atual. Era completamente impossível para ele exercer seu poder como um deus de Arodipus, o deus maligno das correntes pecadoras, tinha conseguido a façanha impossível de exercer parte de seu poder, apesar de estar em um estado semelhante, mas isso foi apenas porque ele possuía imensa força mental para suportar a dor violenta e a longa prisão a que ele havia sido submetido. Era quase certamente impossível para Rodcorte fazer o mesmo. Alda não está mais neste reino divino, disse Izumi. Ele pegou os fragmentos selados restantes da alma Guduranis e voltou para o seu próprio reino divino. A única coisa que ele deixou para trás foi um espírito familiar para ficar de olho em Rodcorte. Alda tinha colocado um de seus próprios espíritos familiares aqui para vigiar Rodcorte. Assim, Rodcorte foi incapaz de assistir o que seus espíritos familiares Izumi, Ara e Kouya estavam fazendo. Os 3 também não conseguiram se aproximar de Rodcorte, embora não tivessem motivos para isso. O que Alda é mais cauteloso é, provavelmente, nós tentando ajudar Rodcorte. Isso aparentemente é o que os seres humanos que ascenderam para se tornarem espíritos familiares normalmente fariam, disse Kouya. Espíritos familiares como esse eram adoradores de seus deuses enquanto ainda eram mortais, afinal, disse Ara. Eles são completamente diferentes de nós em todos os sentidos. Kouya, Ara e Izumi não eram adoradores de Rodcorte. Parecia que Alda e seus subordinados não entendiam isso. Era o quão insondável era para eles que Rodcorte decidisse tornar as pessoas que poderiam traí-lo a qualquer momento seu familiar espíritos. É conveniente para nós, porém, já que podemos realizar nosso trabalho sem sermos observados, disse Izumi. Mas eu me pergunto o que ele planeja fazer, deixando o sistema inteiramente em nossas mãos? Pensando a longo prazo, acho que ele deveria ter alguém aprendendo habilidades relacionadas ao sistema enquanto ele ainda pode. Rodcorte não era confiável. Mesmo depois de Ridlin Rodcorte com apostas depois de perder o controle de raiva pura, Alda tinha chegado a essa conclusão e se absteve de remover as apostas. Mesmo que Vandaliel fosse derrotado, era difícil imaginar que Rodcorte pudesse confiar no círculo do sistema de transmigração depois disso. E Izumi, Kouya e Ara eram espíritos familiares de Rodcortes, não seres em que Alda e seus subordinados podiam confiar. E Alda pretendia ser vitoriosa na batalha contra Vandaliel, a batalha contra a vida. Sendo esse o caso,
era necessário que o círculo de Rodcortes do sistema de transmigração continuasse funcionando após a batalha. Seria uma má ideia tentar assumir o círculo do sistema de transmigração criado por Vida ou pelo Rei Demônio. O sistema Vidas era administrado por Vida, a própria deusa Alda estava tentando derrotar, e o sistema Demon Kings era especializado na reencarnação de monstros, e a deusa Alda era uma espécie, e não havia como dizer em que tipo de estado estava agora. Não ficou claro se poderia ser operado pela Alda. E o círculo de Rodcortes do sistema de transmigração realizou a reencarnação em mais mundos do que apenas Lambda. Se isso parasse, os deuses dos outros mundos provavelmente invadiriam para libertar Rodcorte. A existência de seus mundos estaria em jogo, então eles não teriam outra escolha. Isso não aconteceu porque o círculo do sistema de transmigração continuava a funcionar sem problemas. Assim, os deuses dos outros mundos desconheciam a situação atual de Rodcortes. Eles eram completamente dependentes de Rodcorte para realizar essa tarefa vital, e pode-se pensar que isso era um problema, mas eles provavelmente não foram incomodados por isso porque nenhum problema realmente ocorreu até agora. E o próprio Rodcorte manteve distância dos outros mundos para evitar ser mencionado na mitologia desses mundos, tornando-se afetado por isso, e causando problemas com a sua manutenção e gestão do sistema. Os deuses dos outros mundos estavam fazendo nada mais do que respeitar seus desejos, embora também se pudesse dizer que isso era porque eles não tinham Rodcorte em alta consideração. Em qualquer caso, era necessário que Alda continuasse usando o sistema de transmigração Rodcortes no futuro também. Assim, era necessário que ele treinasse recursos humanos, recursos de Deus, asterisco, e ainda assim ele não estava fazendo nada, e Izumi achou isso suspeito. O Alda está a planear recrutar-nos para a sua facção? Eu nem sei se é possível para um deus transformar espíritos familiares de outro deus em seus próprios espíritos familiares, no entanto, Izumi pensou. Kouya sorriu ironicamente. Acho que Alda não está fazendo com que seus outros espíritos familiares ou deuses subordinados aprendam as habilidades necessárias porque atualmente não é possível, disse ele, dando seus próprios pensamentos sobre a situação. Não é possível? Izumi repetiu. O que queres dizer? Então por que não tentas explicar o que estás a fazer agora, Izumi? Disse Ara. Isso é fácil, disse Izumi, fazendo o que Ara lhe disse e começando uma explicação rápida da manutenção dos sistemas. Estavam atualmente o círculo de sistemas de transmigração HUH? No meio da frase, sua explicação se transformou em palavras não, pensamentos, que eram ininteligíveis. Surpresa, Izumi tentou reformular várias vezes, mas não importa quantas vezes ela tentou, ela não conseguiu colocá-lo em palavras. Vês? Também reparei nisso recentemente. Não podemos explicar isso, disse Ara. Como eram espíritos familiares de Rodcortes, entendemos o que você está dizendo, mas parece ser completamente incompreensível para outras pessoas, deuses e espíritos familiares. Até mesmo deuses e espíritos familiares? Disse Izumi. Eu acho que as coisas relativas à reencarnação são impossíveis de entender para qualquer um que não sejam deuses relacionados à reencarnação, deuses cuja divindade está relacionada a ela, e seus subordinados. Rikudo tentou questionar Rodcorte sobre a reencarnação antes, mas Moria e os outros que estavam com ele não pareciam entender as respostas de Rodcortes. Rikudo entendeu, mas mesmo quando ele explicou para eles, eles não conseguiram entender. É o mesmo que um leigo não entender uma explicação sobre um tema difícil de um especialista, disse Kouya. Os deuses não eram onipotentes ou, no mínimo, os deuses do mundo de Lambda não eram. Cada um tinha sua própria área de especialização, e eles realizaram um papel baseado nessa especialização. Essa era a sua natureza básica. Zuruvar, o deus do espaço e da criação, não conseguiu administrar o atributo luz. E, embora ele não fosse totalmente incapaz em combate a curta distância, ele era muito mais fraco nesse aspecto do que Xantar, o deus da guerra do fogo e destruição, a tal ponto que os dois não podiam sequer ser comparados. Botin, mãe da terra e deusa do artesanato, não conseguiu controlar o atributo vento. E embora ela tivesse algumas técnicas e conhecimentos relacionados à magia, a diferença entre ela e Hiklen, o gênio do tempo e da magia, era como a diferença entre um aprendiz e um grande mago.
Era provável que um Deus aprendesse algo fora de sua área de especialização como conhecimento. Mas talvez fosse impossível para um Deus melhorar sua habilidade nele a um nível onde pudesse ser considerado um trabalho de deuses. Os seres humanos também podiam aprender coisas, mas isso não significava que eles poderiam realizar os mesmos feitos que os gênios naquele campo. Isso também era verdade para os deuses não, talvez a diferença entre os deuses fosse ainda maior porque eles eram deuses. Bem, isso torna ainda mais claro que não há muitas opções, disse Izumi. Ele provavelmente pretende passar vários séculos para resolver o problema, disse Zuruvar, espreitando no reino divino de Rodcortes para entrar na conversa. Deuses podem deixar qualquer coisa para mais tarde, a menos que seja algo extremamente inesperado. Se ele espalhar uma história plausível e muitos de seus adoradores acreditarem, é possível que Alda ou um de seus deuses subordinados se torne um deus da reencarnação. Mesmo na Terra, há deuses que mudaram ao longo do tempo, como um deus que mais tarde se tornou o diabo e um deus da fruta que mais tarde se tornou um deus dos lanches. Você está me dizendo o mesmo? Izumi perguntou. Sim, provavelmente é algo assim. Alda era originalmente um deus do atributo da luz, mas ele também ganhou a divindade como um deus da vida, e acho que ele poderia fazer o mesmo com a reencarnação também, disse Zuruvar. Alda já estava gerenciando o atributo vida, algo que originalmente estava fora de sua área de especialização. Isso porque ele havia sido adorado como o deus da lei e do destino asterisco, mas mesmo agora, 100.000 anos depois, ele ainda estava lutando com isso. Se ele se esticasse para tentar dominar o círculo do sistema de transmigração além disso, era possível que ele se sobrecarregasse e acabasse cometendo algum erro fatal. É por isso que eu acho que ele provavelmente pretende fabricar uma história sobre reencarnação ou pegar um adorador adequado e transformá-lo em um deus para criar um deus subordinado para estar no comando disso. Embora isso seja apenas se o pensamento de Aldas for tão racional quanto eu acredito que seja, disse Zuruvar. Suspeito que ele só vai fazer mais pedidos de você depois de tudo isso é feito. Eu vejo. Então, o que devemos fazer com Uda? Perguntou Izumi. O Saradeva da Long, o único sobrevivente, entre os subordinados ricudos, ainda existia neste reino divino. Incapaz de suportar a segunda derrota de Rikudou e Giriz e a completa aniquilação de sua alma, ele havia perdido a consciência e agora não respondia a nenhum estímulo externo, então Izumi e os outros simplesmente o deixaram ser. Podias deixá-lo lá, não podias? Não é como se tivéssemos qualquer razão para fazer qualquer esforço para ajudá-lo, nem temos um para sair do nosso caminho para destruí-lo, disse Zuruvar. Ele tinha ouvido uma breve explicação de quem era Da, mas ele não tinha interesse nele. Se ele representava uma ameaça para Vandaliel, havia a escolha de trazer sua alma para Vandaliel para devorar, mas esse não parecia ser o caso. Alda tinha tomado os fragmentos da alma de Guduranis que Rodcorte tinha mantido, e eles não estavam mais neste reino divino. Assim, mesmo que Da voltasse aos seus sentidos e decidisse vingar Rikudou e Jiri, não havia perigo de ele perder a cabeça e tirar fragmentos da alma Guduranis daqui para libertá-los. Para começar, mesmo que ele voltasse aos seus sentidos, ele era incapaz de deixar o reino divino de Rodcortes por conta própria. E mesmo que o fizesse, ele se tornaria imediatamente um espírito, nem mesmo um fantasma, apenas um ser completamente impotente. Mesmo que ele permanecesse neste reino divino e conspirasse interferir com Ara e com a operação dos outros do círculo do sistema de transmigração, ele era uma mera alma humana, ele não conseguiu derrotar Ara e os outros, que eram espíritos familiares. Isso não era necessariamente verdade para indivíduos com habilidades de trapaça, mas, felizmente, Da Saradeva era uma habilidade sem poder ofensivo. Alda e seus aliados também consideravam Da nada mais do que um subordinado sobrevivente do detestável Rikudou, por isso era improvável que ele fosse usado por eles como um espião. Tens razão. Vamos deixá-lo em paz, então, disse Ara. Sim. Não temos tempo para lidar com ele, de qualquer maneira, disse Izumi. Eles não tinham nenhum desejo de sair do seu caminho para ajudar Da, como ele era um traidor. Eles estavam um pouco hesitantes em entregá-lo a Vandaliel em seu estado atual, mas isso era sobre isso. Mesmo Vandaliel ficaria perturbado se eles fossem oferecer Da ele devorou almas, a fim de destruir inimigos perigosos, ele não devorá-los, a fim de adquirir habilidades.
Mais importante, não há problemas com o círculo do sistema de transmigração? Eu gostaria de evitar que os deuses de outros mundos se unissem para nos atacar, disse Zuruvar. Como esses alarmes estão nos alertando, está cheio de problemas. Estou certo de que é porque Vandaliel está guiando um grande número de pessoas em Orbaume, arrastando-os para o círculo vidas do sistema de transmigração, disse Kouya. Mas bem gerencie. A orientação de Vandaliel era capaz de transferir almas do círculo de Rodcortes do sistema de transmigração para vidas. Cada vez que isso ocorria, criava um erro no círculo de Rodcortes do sistema de transmigração, mas o sistema era excepcionalmente robusto, e continuou a funcionar sem ser afetado por volumes moderados de erros como este. Desde antes da existência de Vandaliel, os seres humanos foram transferidos para o sistema de transmigração do círculo vidas quando foram transformados em membros de raças vidas, como vampiros. A robustez do sistema estava lá para ajudar a lidar com coisas assim. No entanto, essa robustez não havia sido construída com o cenário de dezenas, centenas de milhares de almas sendo transferidas em um único dia. Foi por isso que Kouya e os outros dedicaram todo o seu tempo ao sistema. Mas, olhando de outra forma, era um problema que podia ser tratado pelos espíritos familiares que se dedicavam a abordá-lo. O círculo de Rodcortes do sistema de transmigração incluía não apenas humanos, mas também plantas. Os espíritos familiares estavam fazendo uso desse fato, pegando almas que estavam destinadas a se tornarem plantas ou insetos em suas próximas vidas e usando-as para substituir as que haviam sido transferidas para o sistema vidas. Não era nada mais do que um concerto de Band-Aid para ganhar tempo, mas o mundo perdeu várias centenas de milhares de insetos e plantas, que havia um número incontável de, era improvável que causasse grandes problemas. Mesmo que os espíritos entrassem em seus corpos sem alma, eles seriam impotentes para fazer muito, pois ainda eram apenas insetos e plantas. As plantas eram incapazes de se mover, e os insetos eram criaturas que agiam apenas por instinto, muitas das quais tinham vida útil curta. Era possível que eles tentassem se transformar em monstros para cometer mais ações, mas mesmo com uma mente consciente, não era tão fácil para uma planta comum se tornar um monstro. Tal coisa só seria possível em algum lugar perto de Vandaliel. Aliás, as almas de Moria e os outros indivíduos reencarnados não haviam sido designados como um destino para sua próxima vida em Lambda, então nenhum erro importante havia sido causado por sua destruição. Mas a destruição de Vandaliel da alma de Edgar, uma das lâminas de 5 cores, causou um sério problema. No entanto, era apenas uma única alma, e Yara e os outros estavam se tornando mais proficientes em lidar com o círculo do sistema de transmigração, então eles já haviam lidado com isso. Estou mais preocupado com o que está acontecendo com o sistema de transmigração do círculo vidas. Ainda está funcionando corretamente depois de receber dezenas de milhares de almas de uma só vez? Kouya se perguntou. Mesmo eu não sei a resposta para essa pergunta. A criação do sistema vidas veio depois que eu caí no meu sono. Mas, bem, estou quase certo de que o sistema vidas não inclui animais e plantas, então talvez tenha mais espaço para trabalhar por causa disso, disse Zuruvar. Havia problemas que poderiam ser considerados falhas no sistema de transmigração do círculo vidas, como a baixa taxa de natalidade de Ghouls e a dificuldade das gestações naturais para os vampiros. Esses problemas ocorreram, mas mesmo Vida, aquele que deveria estar gerenciando o sistema, não sabia em que estado estava, como ela era atualmente incapaz de retornar ao seu próprio reino divino. Assim, Zuruvar decidiu não se preocupar em se esforçar para pensar nesses problemas. Problemas poderiam estar ocorrendo, mas dizer a Vandaliel para parar de guiar as pessoas era impossível. Não havia nada a ser feito sobre isso. De qualquer forma, vim aqui para garantir que o círculo de transmigração vai ficar bem. Afinal, se parecia que não seria bom, eu teria que fazer um extremamente esforço duro para fazer algo sobre isso, disse Zuruvar. O esforço extremamente duro a que Zuruvar se referia era ir para os outros mundos cuja reencarnação era gerenciada pelo sistema Rodcortes e explicar a situação em outras palavras, uma peregrinação de desculpas. Ele teria que viajar para outros mundos e convencer os deuses que ele nunca tinha encontrado, sem nenhuma prova, que ele faria algo sobre os problemas que estavam ocorrendo, e peça-lhes para simplesmente suportá-los por enquanto. Se ele fizesse isso,
era possível que os deuses de outros mundos ficassem enfurecidos e o atacassem, então ele desejava muito evitar fazer isso. No entanto, ele também queria evitar uma batalha de 3 vias deuses de outros mundos versus Alda versus Vandaliel. Ser capaz de gerir a reencarnação, incluindo a reencarnação em outros mundos, se suas almas justas estão sendo transferidas para o círculo vidas do sistema de transmigração, temos que nos preocupar se são 1000 almas ou 100 milhões. Enquanto continuarmos a cobrir os problemas e realizar nossa manutenção, já que ainda há tempo antes da próxima geração chegar, disse Kouya. Em outras palavras, eles manteriam o sistema funcionando, mesmo que fosse apenas mal. Mas se Vandaliel destruir dezenas ou centenas de milhares de almas em um único momento, o sistema pode parar temporariamente de funcionar completamente, acrescentou Ara. Dadas as ações passadas de Vandaliels, eu não acho que esse tipo de coisa vai acontecer. Nenhum indivíduo reencarnado mais será reencarnado em Lambda, também. Mas por precaução, você poderia dizer a ele que quando ele devora almas humanas, ele deve mantê-lo apenas alguns de cada vez? Disse Izumi. Muito bem. Vou dizer-lhe isso, disse Zurovar. Ele queria evitar contar a Vandaliel sobre o círculo do sistema de transmigração, se possível, seria problemático se Vandaliel soubesse que isso afetaria a batalha contra Alda e seus aliados. E, para começar, foi decidido que o círculo de Rodcortes do sistema de transmigração deveria ser mantido em segredo dos humanos. Um dos propósitos dessa regra era impedir que os humanos alcançassem a façanha de realizar a reencarnação por conta própria e se tornarem deuses sem serem adorados por ninguém, como Rikudou e Jiri havia feito. Mas mesmo que não fosse esse o caso, seria ruim para ele se tornar conhecido que todos, desde o santo mais justo até o demônio mais desprezível, pode ser reencarnado como uma erva daninha ou um inseto em sua próxima vida. É claro que, quando as pessoas reencarnaram, perderam todas as suas memórias, conhecimentos e habilidades. Assim, alguém sendo reencarnado era equivalente a se tornar um ser totalmente diferente em sua próxima vida. No entanto, possivelmente tornar-se uma erva daninha ou inseto era uma noção que era mais provável que permanecesse nas mentes das pessoas. Não havia vida após a morte, nem céu, nem inferno. A menos que alguém se torne adorado pelo povo e se torne um deus, ou ascenda para se tornar um espírito familiar ou um espírito heróico de um deus que eles adoraram, a menos que alguém tenha sido adorado, não havia como alguém preservar sua consciência após a morte. Nada de bom viria desse conhecimento se espalhando entre os seres humanos. Mas, bem, Vandaliel já é um semideus, então talvez fosse bom dizer-lhe desde que eu lhe dissesse para manter a boca fechada sobre isso? Zurovar se perguntou, considerando fazer de Vandaliel uma exceção à regra ao deixar Rodcortes reino divino. Ara e os outros estavam ocupados demais para usar o círculo do sistema de transmigração para ver o que os adoradores de Aldas estavam fazendo porque estavam priorizando o trabalho de manutenção no sistema. Além disso, Zurovar poderia adivinhar amplamente a situação atual, por isso não era um problema, mesmo que eles não poderiam oferecer-lhe qualquer informação. Enquanto isso, Ara e os outros nem sequer tiveram tempo de ver Zurovar. Como eles disseram, eles mal estavam mantendo o sistema funcionando. É claro que Orbaum tinha uma população finita, então o número de pessoas guiadas por Vandaliel a cada dia estava caindo com o passar do tempo. Uma vez que terminamos de implementar as medidas atuais, vou começar a se preparar para quando as pessoas do Ducado de Jan são transferidas para o sistema Vidas. Estavam lidando com o poder de um concerto ao vivo realizado por 3 Guiders, incluindo Kanako, e a influência que terá sobre os adoradores de Alda é uma variável desconhecida, afinal. E Vandaliel provavelmente estará com eles também, disse Ara. Então eu vou lidar com os espíritos à deriva em outros ducados. Vandaliel provavelmente estará interagindo com os outros ducados mais a partir de agora, e os espíritos serão encantados por ele apenas por ele se aproximar felizmente. Não houve guerras em grande escala ultimamente, então não há muitos espíritos errantes por aí, disse Izumi. Tenho certeza de que não veremos uma queda maciça no número de insetos e plantas comuns em Lambda, mas isso me deixa preocupado, disse Kouya. Mas precisamos nos preparar ainda mais adiante. Não temos escolha a não ser fazer o máximo que pudermos, enquanto Rodcorte ainda é incapaz de agir. Ainda bem que nos tornamos seres que não sentem fadiga física.